tarde a todos. Meu nome é Eduardo Pinheiro, eu sou juiz de direito da comarca de Palmas, no Paraná, da Vara Civil, Juizados Especiais, Fazenda Pública. Inicialmente, gostaria de agradecer a oportunidade de poder ministrar esse módulo. Agradeço a segunda vice-presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, na pessoa do desembargador José Laurindo, agora nosso futuro presidente. É uma honra muito grande para mim poder fazer parte dessa iniciativa. Sem dúvida, a segunda vice-presidência acabou por revolucionar aí essa busca pela mediação, pela conciliação, medidas alternativas de conflito, a justiça restaurativa, né, que nós temos aí como norte hoje dentro do direito, né? Então, eu agradeço bastante a oportunidade e espero contribuir aí com vocês da melhor forma. Deixo aí meus contatos aí para eventuais dúvidas, né? Através do sistema Link ou do próprio Tribunal de Justiça, dos sites. Tem nossos telefones, nossos e-mails para eventuais dúvidas. Bom, iniciando, nós temos aqui hoje, com o módulo 4, duas matérias que me parecem extremamente importantes, principalmente para quem vai ser um mediador. A gente tem que lembrar que a função do mediador, ao contrário do conciliador, né, é fazer com que as partes cheguem em um consenso, que as próprias partes encontrem uma alternativa que seja viável para elas, que seja oportuna, né, e que dê fim à lide, né, uma resolução da lide, sem a necessidade de maiores delongas dentro do Poder Judiciário. Foi realizado aí, até a título de curiosidade, foi realizada uma pesquisa há algum tempo atrás pelo Dr. Rogério Cunha, juiz de Foz do Iguaçu, um estudioso do direito, pessoa que eu tenho uma grande admiração. Cada processo que é interposto no Poder Judiciário, ele custa aos cofres públicos pelo menos R$ 1.300 a R$ 1.500. Então, nós temos que adotar essas soluções alternativas de conflito para até fazer frente a uma redução de receita que nós temos, especialmente com a pandemia, né? O orçamento público ele vai ser reduzido e também para a otimização dos gastos públicos, né? Muitas vezes nós temos processos que, na realidade, eles demandariam exclusivamente uma boa conversa. E a mediação é para isso. A mediação é uma busca que as pessoas verifiquem, dentro das suas possibilidades, dentro das suas realidades, uma possibilidade de resolução e cheguem a esse denominador comum de forma individual, né? Bom, iniciando, nós temos que verificar que a grande maioria das demandas, hoje eu falo porque eu sou coordenador do Sejusc aqui na comarca de Palmas, já fui na comarca de Reserva, na comarca de Ubiratã, e o que nós verificamos é que a maioria das demandas residem em dois segmentos. O primeiro são aquelas demandas que envolvem inscrição indevida, cobrança indevida de pessoas físicas ou pessoas jurídicas de pequeno porte, de mínimo porte, né? Por exemplo, uma academia, uma loja de conveniência, uma loja de produtos de beleza, pequena, aquela de bairro. Então, são ou pessoa física ou pessoas jurídicas de pequeno porte em face de grandes corporações. Aqui, uma imensa maioria, bancos, cobranças indevidas, né? Ou telefonia. Isso é o que nós temos de trivial, é o que nós temos de ordinário, de mais comum dentro dos juizados especiais e das demandas que
veem, que observam a conciliação. Nesse sentido, quando nós estamos falando de grandes corporações, em regra, elas são sociedades anônimas. E em sendo sociedades anônimas, a forma de retorno para aquele que se torna credor em uma demanda judicial, vamos supor a pessoa que teve o seu nome inscrito indevidamente no Serasa, a forma de reparação, em regra, vai se dar pelo Bacenjude, se a empresa não vier a pagar uma eventual condenação. É isso que ocorre, né? É isso que ocorre. No entanto, nós temos a responsabilidade dos sócios em demandas que não envolvem grandes corporações. Aquelas demandas que envolvem empresas normais, empresas do dia a dia. Vamos supor um supermercado de bairro, em que foi feita uma revista que a pessoa entendeu como ilegal. Por exemplo, isso é muito comum. Né? Um menor entra lá, o dono do estabelecimento entende que o menor vai pegar algum produto, vai furtar, acaba fazendo uma revista vexatória, que entende como vexatória, entra com pedido de dano moral, ou um cabeleireiro que faz um serviço que a cliente entende que acabou denegrindo sua imagem, né? Esse tipo de situação, nós teremos as empresas limitadas ou as empresas individuais, né? Empresas de pequeno porte, que não são essas grandes cooperações, essas grandes corporações, que são as sociedades anônimas, né? Então, nesses casos, é importante nós verificarmos que nas sociedades limitadas, a responsabilidade do sócio está limitada à cota social, aos bens da sociedade, correto? Então, pode haver o quê? Pode haver penhora do computador, eventualmente, se tiver mais de um computador dentro da sociedade, pode haver a penhora de um veículo daquela empresa, isso pode haver, mas dentro dos bens que guarnecem a empresa. Isso não vai atingir, em regra, o sócio, os bens pessoais do sócio. E por que não vai atingir? Porque nós temos aqui uma limitação da responsabilidade. A responsabilidade, ela termina no momento em que atinge os bens da sociedade. Ela é limitada aos bens e cotas da sociedade. Mas nós temos que verificar que há situações em que, ainda que seja formalmente, vejam bem, ainda que seja formalmente estabelecida a sociedade, ainda assim vai responder ilimitadamente, solidariamente o sócio. É o caso de uma empresa individual. A empresa individual, ela possui uma característica muito peculiar. A gente fala, poxa, mas é uma empresa, né? Uma empresa foi constituída regularmente, mas a jurisprudência entende que ela é constituída formalmente e ela possui uma divisão de empresa e pessoa física exclusivamente para fins tributários, certo? Então, para fins fiscais, nós temos a empresa individual com seu CNPJ, mas nós temos, de outro lado, para o fisco, para fins fiscais, tributários, nós temos a pessoa física, com o seu CPF. Então, quando a gente for fazer, o contador for fazer a declaração de imposto de renda, ele vai fazer duas declarações. Ele vai fazer da pessoa física, do sócio, e vai fazer da pessoa jurídica, da empresa individual. Mas para fins da responsabilização por eventual dano ao consumidor, por exemplo, nós não temos essa divisão. Vai ser atacado, por assim dizer, tanto os bens da sociedade quanto os bens da pessoa física. Então, é muito comum nos processos judiciais que envolvem empresas individuais, o empresário individual tentar se socorrer desta divisão, dizendo que, olha, quero que ataque a empresa, os bens da empresa.
ataque, faça, por exemplo, a gente tem vários mecanismos para a satisfação do crédito. Nós temos atualmente o Sisbajude, que era o antigo Bacenjude, né? Nós temos o Renajude, que é para encontrar veículos. Nestes casos, não vai poder, o juiz, ao decidir, ele vai determinar a penhora ou a restrição de bens, de valores, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. Quando nós fazemos o Sisbajude, por exemplo, inscreve-se o CNPJ da empresa individual e também o CPF. Por quê? Porque a divisão de responsabilidade, a limitação não existe para fins de responsabilidade. Ela existe, como eu falei anteriormente, para fins exclusivamente tributários e fiscais. É uma ficção. É como se fosse uma divisão fictícia, que existe só para um fim, que é aquele fiscal. Então, feita essa divisão, né, nós temos essa situação da empresa individual. No caso de micro e pequena empresa, etc., constituída sob a égide da sua legislação, não. Nós teremos essa divisão, ainda que seja uma pequena empresa, certo? Mas há essa divisão. É no caso da empresa individual que não há. É importante salientar que hoje é possível a EIRILI, que a gente chama, né? A empresa individual de responsabilidade limitada. Aí alguém pode dizer assim, mas poxa, é uma empresa individual também? Mas não. Ela possui características, por exemplo, integração do capital social num valor X, que é um valor elevado, já para evitar que se utilize essa limitação de responsabilidade como subterfúgio para não pagar as obrigações. Então, aquele que quer se utilizar de uma EIRILI, acredito eu que seja a pessoa jurídica mais recente que foi criada, né? Aquele que quer se utilizar da EIRILI, que é uma empresa individual de responsabilidade limitada, vai ter que cumprir alguns requisitos que não há na empresa individual apenas. Então, é importante nós fazermos uma diferença aqui entre empresário individual, a empresa individual, e EIRILI, que é empresa individual de responsabilidade limitada, certo? A EIRILI, para ser constituída, o empresário deve ter, no mínimo, um valor de 100 salários mínimos devidamente integralizados. Tá? Isso é bastante dinheiro. Nós temos que ver que no ano de 2018, por exemplo, 100 salários mínimos era mais de 104 mil reais, certo? Então, é um valor bastante elevado, certo? É importante salientar que há situações, que não vem ao caso, mas eu só vou citar por uma questão de curiosidade, que, é claro, existem alguns casos, como na responsabilidade trabalhista, por exemplo, que juízes trabalhistas vêm bloqueando também os bens do empresário ainda quando seja ele. Mas aí a gente está falando de uma modalidade que é a justiça do trabalho, né? Outra competência não vem ao caso aqui, mas é só para fins de curiosidade. Tá? Mas, em regra, nós temos essa diferenciação entre empresário individual e EIRELI, certo? Dito isso, nós passamos para a responsabilidade do sócio no caso de uma sociedade irregular ou uma sociedade de fato. Tá? O que seria uma sociedade irregular, uma sociedade de fato? A gente tem aqui que fazer uma divisão. Tá? Uma sociedade de fato, ou sociedade em comum, são aquelas que funcionam, exercitando atividades empresariais, sem, contudo, terem se constituído segundo os dispositivos legais. Eles não arquivam os seus atos constitutivos, eles não se registram a sua pessoa jurídica, que para você constituir a sua pessoa jurídica há uma série de requisitos. Ainda que nós tenhamos evoluído muito no quesito burocracia nos últimos anos, isso é um fato. Hoje, especialmente o Paraná, e aqui como nós estamos falando para as pessoas do Paraná, para futuros mediadores do Paraná,
O Paraná evoluiu muito. A Junta Comercial do Paraná, junto com o governo do estado, tem feito um trabalho muito interessante para desburocratizar a constituição de empresas. No entanto, ainda que nós tenhamos essa evolução, as empresas hoje são constituídas, claro, a gente fala isso, é, se elas estiverem com a documentação ok, né, correta, elas são constituídas em um tempo muito exíguo, muito rápido. Mas ainda que tenha essa rapidez, há muitas pessoas que não querem esperar ou não podem. Esse é um fator importante. Elas não podem constituir suas empresas. Ah, mas por que não poderia constituir a sua empresa? Possui alguma vedação, ou possui já uma outra sociedade regular anteriormente, ela possui demandas judiciais contra si, e aí ela não quer abrir, a empresa não possui, ela não possui as certidões negativas necessárias. Então, são várias possibilidades que impedem a pessoa de conseguir o êxito na constituição da sua pessoa jurídica.